Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando nesse momento o nosso Rosas do Evangelho, nosso estudo semanal para estudar e aprender um pouquinho mais com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam bem-vindos todos que estão sempre conosco aqui nesse estudo semanal. Para nós, olha aí a Fátima já chegando, tudo bem? Para nós é sempre uma grande alegria poder contar com a companhia de vocês, poder contar com a presença de todos vocês aqui, porque nós sabemos que sem a paz, bom aprendizado. Tudo bem, Fátima? Como é que você está? Espero que a nossa internet hoje esteja bem, funcione direitinho, não dê nenhum problema. Tudo bem? Olha, a Fê Feitosa, Fernando chegando, amei. Ontem nós tivemos um probleminha de internet, quase não conseguimos voltar, mas deu tudo certo e conseguimos realizar o nosso estudo, a nossa live do Rosas da Mediunidade no dia de segunda-feira. Hoje, terça-feira, estamos aqui para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o tema A Indulgência. Então, Soraya, seja bem-vindo, Raquel, GSM, Juliana, Fátima, Messias, VSA Pontes, voltando para aqui, tudo bem, Andresa? Oi, meus amores, Adão, tudo bem? Que bom. Meus amores, hoje nosso tema é tão importante, esse capítulo é realmente espetacular, porque nós estamos estudando, finalizando hoje, inclusive, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando, o capítulo se chama, o título é Bem-aventurados os Misericordiosos. E hoje nós vamos estudar a indulgência. Tão importante, tão difícil ainda para nós, mas com certeza com o nosso estudo diário, com o nosso estudo semanal, vai ficando um pouquinho mais fácil esse aprendizado. Então, Silvana, boa noite. Bruna, boa noite. Rafa, Rafaela, Fec Feitosa, Bruna, Dayana, tudo bem, meus amores? Juliana, sejam bem-vindos. Meus amores, vamos então fazer a nossa prece, nos conectarmos com Deus, com a espiritualidade amiga. Temos muito a aprender, muito a conversar. Eu quero ouvi-los também no dia de hoje, tá bom? Vamos lá então fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, como sempre, Senhor Jesus, elevando o nosso pensamento a Ti, agradecendo, Pai, pela Tua presença amiga e constante em nossas vidas a todo momento. Que nós possamos, Mestre querido, no dia de hoje, nos conectarmos um pouquinho mais contigo. Buscarmos aprender com as Tuas orientações, buscarmos, Senhor Jesus, internalizar os Teus ensinamentos. Nós temos muita dificuldade ainda, Senhor, em colocarmos em prática tudo aquilo que Tu nos ensinaste. Mas todo dia temos boa vontade, todos os dias vamos pouco a pouco aprendendo e vivenciando um pouquinho mais o Teu Evangelho de amor. Que Tu possas então estar conosco a todo momento, nos fortalecer no estudo desta noite, para que todas as Tuas orientações possam ser realmente aprendidas e internalizadas em nosso coração, para que se tornem mais fáceis de serem vivenciadas e aplicadas em nossa vida. Que Tu nos envolva, nos ampare, hoje e por todo sempre. Que assim seja. E aí, meus amores, vamos lá? Ricardo, Fabiane, Daya, Laide, Mara, tudo bem, meus amores? Vamos lá, sejam bem-vindos todos mais uma vez ao nosso estudo. Então hoje nós vamos, como eu já havia dito, nós vamos estudar indulgência, o último item do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, o que vocês pensam que é a indulgência? Nós falamos muito, é importante ser uma pessoa indulgente, é importante, faz bem, é caridade, mas o que é a indulgência? O que significa ser indulgente? Qual é a opinião de vocês? O que vocês acreditam que signifique, na realidade, a palavra indulgência, tá bom? Então vão colocando aí as orientações de vocês, as ideias de vocês sobre a indulgência. Então hoje nós vamos estudar várias coisas, ponderar como sermos indulgentes. Então estou vendo que eu não estou dizendo o que é ainda. Olha, a Soraya dizendo aí saber perdoar.
Interessante, vamos ver, será que é isso? Será que não é? Será que também é isso? Me digam aí, hoje nós vamos aprender a sermos indulgentes, como agir na realidade para sermos indulgentes. Olha a Dayana colocando, seria se colocar no lugar do outro? Será que indulgência é se colocar no lugar do outro? Será que indulgência é perdoar? Aí aqui a Andresa coloca, indulgência é o perdão do pecado. Vamos ver? Queria ouvir vocês mais um pouquinho. Oi, Valéria, que está chegando. G. Rocha entrando também. Ainda não quero, porque mal inicia o item 16, já no segundo parágrafo, nós já vamos saber o que é a indulgência. Então, ainda não quero ler, porque eu quero ouvir vocês um pouquinho. A Léa colocou, ser indulgente é não ver os defeitos. Ser indulgente é não ver os defeitos. Será? Ser indulgente é não ver os defeitos? É perdoar? Ou será que é, como colocando aqui, indulgência, se colocar no lugar do outro? Aqui a Flá Sweden coloca, ter empatia e se colocar no lugar do outro, assim, não julgando, compreendendo o outro e perdoando. É bom que aqui a Flá já foi bem mais, já desenvolveu mais um pouquinho, né? Ter empatia, se colocar no lugar do outro, assim, não julgar, compreender e perdoar. GSM coloca paciência com os erros dos outros e com os nossos também. A Bruna coloca, indulgência para mim seria perdoar facilmente, ser tolerante e não enxergar os defeitos do próximo, e sim exaltar as qualidades. Eu gosto de ver, por isso que é bom nós estarmos realmente conversando e ouvindo também a opinião de vocês. O quanto vocês trazem e colaboram com a nossa live. Então, vocês estão indo muito bem, estão no caminho certo, tá? E nós já vamos, digamos assim, definir o que é indulgência. Soraya coloca facilidade em saber perdoar os erros cometidos pelos outros. Silvane coloca ser tolerante. Fernando, relevar o outro. E aí, então, trouxeram várias ideias, falaram aí, dentre o que vocês colocaram, vocês disseram sim o que é a indulgência. Então vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, para realmente termos a certeza do que é a indulgência. Então ele diz o seguinte, olha, a prima Fernanda coloca, indulgência é aceitar as pessoas com os seus defeitos. Vamos lá, agora já vou dar a resposta. Diz o seguinte, meus amores, a indulgência, no segundo parágrafo, tá? No item 16, a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos, senão dela mesma. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. Então vamos lá, agora vamos destrinchar o que é a indulgência, porque são várias coisas. A Silvana colocou aqui, não ver os defeitos alheios e se os vê, evita comentá-los. É exatamente isso. Então, primeira coisa que diz aqui, não vê os defeitos do outro, mas se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os. E aqui, na realidade, nós já vamos ver uma grande dificuldade que nós temos. Por quê? Vocês já viram que nesse mesmo capítulo nós estudamos o argueiro e a trave no olho, onde nós percebemos que por conta do nosso orgulho, que nos dá a falsa ideia de que nós somos superiores aos demais, nós temos, digamos assim, uma dificuldade enorme, gigantesca, para, na realidade, ver os nossos próprios defeitos. Mas nós temos uma facilidade enorme para ver os defeitos do outro. Então, não conseguimos ver os nossos próprios defeitos. Olha, muita gente entrando, Carlos, Carol, Suíza, Odontologia Brasil, Arita, Elaine, sejam bem-vindos, tá, meus amores? Todos bem-vindos. Estamos estudando a indulgência, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, ele diz o seguinte, o que nós estamos vendo nesse capítulo? Que nós temos uma dificuldade enorme de ver os nossos próprios defeitos, porque o orgulho que nós temos nos deixa, digamos assim, com aquele ar de superioridade, como se nós fôssemos melhores do que as outras pessoas, e exatamente nos faz ver o defeito do outro e não as virtudes. E sabe por que nós temos tanta dificuldade de ver as virtudes do outro, mas vemos facilmente os defeitos? É por conta do nosso orgulho, sim. Mas porque quando eu vejo o quando eu vejo a virtude do outro, é como se eu exaltasse aquela pessoa. É como se aquela pessoa fosse melhor do que eu. E naquele momento que eu exalto o outro e ele ganha, digamos assim, preponderância, inclusive sobre mim mesma, o meu orgulho, o meu amor próprio é ferido. E eu tenho dificuldade de aceitar que o outro é melhor do que eu, que o outro é mais evoluído do que eu, que o outro tem mais virtudes, mais qualidades do que eu. Então, por conta do meu orgulho, eu ressalto o que é ruim e não as virtudes. E é por isso que nós temos tanta dificuldade de sermos indulgentes. Porque a indulgência é exatamente o quê? Ver, na maior parte, as qualidades, as virtudes do outro e não os defeitos. E se eu os vir, oculta-o, para que eles não sejam conhecidos da sociedade. E mais do que isso, não apenas procurar não ver os defeitos do outro e não divulgá-los, mas ele ainda diz mais. Ele diz, se a malevolência os descobre, ou seja, se alguém que estiver ao teu lado começar a comentar, a destacar os defeitos do outro, o que nós devemos fazer? Temos que ser indulgentes. E o que significa ser indulgente nesse momento? Ter sempre uma desculpa para os abrandar. Uma excusa, uma desculpa plausível, séria, verdadeira, real. E não aquela que, tendo o ar de atenuar a falta, na verdade, quero verdadeiramente ressaltar, como ele diz aqui, ressaltar com um jeito pérfido, ou seja, na realidade, ali uma intenção de diminuir aquela pessoa. Então, não é apenas eu não comentar, não é apenas eu procurar não ver, mas é também eu ter sempre uma palavra positiva, construtiva em relação àquela pessoa quando alguém comenta, quando a malevolência, como ele diz, descobre aquele defeito. Então, nesse exato momento é perguntar, será que eu tenho alguma virtude para ressaltar dessa pessoa? Digamos assim, vejam, nós vamos ver isso aqui no decorrer do texto. Ser indulgente, esse não ver os defeitos do outro, não significa que simplesmente eu feche completamente os olhos sobre as dificuldades, sobre as limitações do outro. Não é isso. Caso eu os veja, que eu possa utilizá-los como aprendizado para mim, para que eu possa crescer, para que eu possa melhorar. Porque também, se nós não virmos, nós não percebermos a dificuldade do outro, nós não progredimos, certo? Então, que eu possa utilizar para o meu próprio crescimento e não para divulgar perante a sociedade. Mas que eu possa avaliar se aquela pessoa não tem coisas boas para destacar. Então, ou se eu, digamos, naquele momento que a malevolência chega, se eu não tenho uma palavra, um comentário positivo e construtivo para fazer daquela pessoa, então que eu silencie e mude de assunto. Já que eu não posso ajudar, que eu também não coloque lenha na fogueira. Então, que eu não fique, realmente, essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. De fato, essa pessoa agiu erradamente nessa situação. Mas ela é sempre assim. Não posso fazer isso. Se eu não tenho uma palavra para dizer, olha, mas por outro lado, ela é uma pessoa boa, ela é uma boa mãe, é um bom pai, é um bom profissional, trabalha, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa que está sempre tentando ajudar as pessoas. Nós sempre temos algo de bom. Nós não somos completamente imperfeitos. Somos ainda, na maior parte, imperfeitos. Mas já temos virtudes. Todos nós já temos coisas boas. E por que não sermos indulgentes com a pessoa e destacar aquilo que nós conhecemos que ela já tem de bom? Eu sempre gosto de colocar o exemplo que eu vou dar agora quando eu falo da indulgência, porque nós temos muita facilidade para ser indulgentes com os nossos familiares, com os nossos filhos, principalmente com os nossos filhos. Então, quando eles fazem alguma coisa equivocada, alguma atitude não muito positiva e alguém comenta, nós normalmente dizemos assim, realmente ele foi infeliz,
nessa atitude. Mas, por outro lado, meu filho é um filho tão bom, é um filho tão carinhoso, ele é um bom irmão, ele é tão estudioso. Nós sempre temos uma palavra construtiva para compensar aquela postura infeliz daquele momento. Então, se nós fazemos isso com os nossos filhos, por exemplo, por que nós não conseguimos fazer com o outro? Porque nos falta amor. E é o amor que faz com que nós olhamos todas as pessoas como os nossos irmãos, como nossos filhos, como nossos familiares, e não apenas os familiares consanguíneos, ok? Então, o que nós fazemos com os nossos filhos, por exemplo, nós temos que fazer com os outros. É procurar não ver, procurar não divulgar, e se alguém os descobre, ter uma palavra séria, verdadeira, para aliviar, compensar aquela dificuldade, ok? Eu vou dar uma lida nas observações de vocês, depois nós voltamos para cá. O Vinícius diz, trata-se de aceitar o outro da forma que ele é. Não precisa concordar, mas respeitar. Ver que temos nossas dificuldades e tentar ver no outro que ele carrega consigo as suas. Precisamos perdoar, porque é necessário. Exatamente. Quando nós conseguimos compreender as limitações do outro, quando nós conseguimos ver que ele também já tem coisas boas, e principalmente quando a nossa atitude é de misericórdia, é de entendimento, é de compreensão, isso auxilia aquele coração a se melhorar. Enquanto que as críticas, o rigor, o julgamento feroz, isso, na realidade, permite que a pessoa fique mais triste, se sinta sempre uma pessoa incapaz, ou então revide, tenha mágoa, ódio das nossas proposições ou das nossas palavras e se afastem muitas vezes de nós. Então, se eu quero ajudar, se eu quero auxiliar, eu tenho que ser compreensivo, orientar, dar exemplos para que eu possa servir de quê? De inspiração e de estímulo para que aquela pessoa se melhore. Mas a pessoa melhora através do amor e não através do rigor, ok? Ser perdoado muitas vezes também, sim, porque inclusive nesse capítulo que nós estudamos, perdoar para que Deus vos perdoe, perdoar infinitamente. Então tudo isso é ser misericordioso, ok? Indulgência é algo difícil ainda, diz o Raul, dificílimo, Raul, como eu coloquei. Temos que ter o coração livre do orgulho e pleno do amor, que é a nossa grande luta. O orgulho, grande chaga da humanidade, impede que nós vejamos o outro como irmãos. Sempre temos ainda a tendência de ver o outro como menor e nós como pessoas superiores. A May coloca orgulho e pouco de inveja também, não é? Com certeza, porque ele tem o que eu não tenho. Ele é uma pessoa mais alegre do que eu, ele é uma pessoa mais bondosa do que eu, é uma pessoa mais pacífica do que eu. Então, nós temos ainda o orgulho. O orgulho é exatamente isso, porque eu digo, a gente não quer se sentir menor do que o outro. No máximo igual, ou melhor, mas menor, nós não queremos isso. Então, é uma inveja também. A inveja, na realidade, vem do orgulho, tá, May? Na realidade, orgulho e egoísmo, em função dessas duas grandes chagas, todos os outros vícios partem dele. Então, a inveja parte do orgulho. Exatamente, porque ele já é o que eu ainda não consigo ser. Pois é um tipo de pessoa que não gosta de ver o outro em uma posição melhor do que ele. Exatamente. O nosso orgulho, diz a Bruna, não nos deixa enxergar o bem que as pessoas já fazem, a evolução que elas já têm. Por isso nós criticamos tanto, certo? Aqui a Dani diz, cheguei atrasada. Não tem problema, Dani, ainda estamos no início, estudando a indulgência, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vinícius diz, é preciso combater o pecado e não o pecador. Exatamente. E quando nós agimos, Vinícius, com misericórdia para com as pessoas, dando exemplo, auxiliando sem criticar, nós vamos ajudar a combater o pecado e não o pecador, porque ele vai se sentir estimulado, vai se sentir feliz com a nossa atitude caridosa e complacente. E isso vai ser um estímulo para também se melhorar e crescer, tá bom? Mas diz a Sueli, mas a partir do momento que suas atitudes começam a atingir várias pessoas, perdoar sim. Mas ela pergunta, mas já estou vendo aqui, disse, mas e aí? O que vamos fazer? Essa pergunta também consta aqui, foi feita para a espiritualidade, tá? Já no finzinho do nosso estudo, onde é perguntado a São Luís. Na última pergunta diz o seguinte, há casos
em que seja útil revelar o mal de outrem? E aí, olha a resposta que ele vai dizer o seguinte. Ele diz que é uma questão muito delicada, sem sombra de dúvida, revelar, porque justamente a indulgência é procurar não ver e não revelar, não divulgar. Mas será que em algum momento nós devemos agir assim? Que é um pouco a pergunta, na realidade, a pergunta da Sueli é a resposta que ele vai dar aqui. Ele diz, essa questão é muito delicada e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. E nos diz São Luís, prestem atenção, se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam, senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Ou seja, se as atitudes não prejudicam outra pessoa além dela, nós não devemos divulgar em hipótese nenhuma. Mas ele diz, mas se podem causar prejuízos a outrem, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, a Sueli, na realidade, já comentou um fato muito importante, que se a atitude daquela criatura prejudicar outras pessoas além dele mesmo, e aí, como ele diz, se nós percebermos que várias pessoas estão sendo prejudicadas por um dever para com a maioria, evitando que a maioria se prejudique ou seja vítima daquela atitude, nós, nesse caso, não devemos fechar os olhos para aquela postura e devemos, dentro do possível, agir no sentido de esclarecer, de impedir que aquela mentira, que aquela atitude equivocada se alastre, porque aí, nesse caso, tem que preponderar a maioria, o interesse, o bem-estar da maioria. Como ele diz, é preferível que um caia do que a maioria, ok? Então, tudo isso, como ele diz, requer uma caridade bem compreendida. Então, precisamos refletir, ponderar o que é certo e errado, quais são os prejuízos que podem advir daquela minha postura, ok? E aí, em função disso, nós podemos vir, eventualmente, a escolher, a decidir em tomar uma postura, em, de alguma forma, divulgar aquilo. Porque se eu também calo em determinadas situações, eu estou sendo omisso. E lembremos que a omissão, ela também, em função de nós sermos omissos diante de alguma situação, nós estamos deixando de fazer a caridade para com algumas pessoas. Então, numa situação dessa, se eu me omitir, eu estou permitindo que várias se prejudiquem. Então, eu estou faltando com a caridade para com aquelas pessoas. Mas vocês percebem que tem que ser algo muito bem refletido, analisado, para que nós não, pensando em ajudar, acabemos prejudicando, tá? Então, muito bom senso diante disso tudo. Aqui a Sueli também trazendo alguns comentários sobre isso, exatamente. Aqui fala mansa, mas olhos ruins, só o que lhe é interessante, não tem critérios. Aqui, falando, Sueli, pelo que eu entendi, de pessoas que agem dessa forma, que prejudicam outros pensando só em si mesmo, no seu próprio interesse, sem critérios. E aí é o que nós comentamos agora, nós avaliar realmente as pessoas que estão sendo prejudicadas com essa postura e procurar ajudar, porque o interesse da maioria vai prevalecer nesse caso, ok? A Fabiane diz, esses dias tive um sonho muito real que lembrei no outro dia e acordei preocupada. O sonho me deixou encucada. Isso só porque dormi preocupada no dia do sonho, o sonho era com os meus filhos. Fabiane, na realidade, às vezes, claro, principalmente quando envolve filhos, é normal que nós nos preocupemos, mas não deixe muitas vezes que os sonhos nos preocupem você dessa forma, porque muitas vezes nós sonhamos porque nós estamos um pouco preocupadas, ansiosas com alguma situação, e isso se reflete nos chamados sonhos simples, que são aqueles sonhos que têm justamente o objetivo de tirar um pouco a ansiedade e a preocupação dentro de nós, como se fosse um processo de catarse, tá? Então, assim, não se preocupe tanto. Ore sempre, não esqueça do seu evangelho no lar e peça auxílio da espiritualidade amiga, tá bom? Mas não se preocupe tanto assim não, tá bom, minha querida?
A fé feitosa diz, cada um tem seu tempo para evoluir, porque todos pecamos e precisamos para reflexão. Sozinhos não conseguiremos. A fé coloca um outro ponto que nós vamos adentrar agora. Todos têm seu tempo e nós também pecamos e precisamos da indulgência para conosco. Então, como ela colocou esse ponto, eu já vou aqui justamente para com essa observação. Quando ele diz o seguinte, sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência... não é essa parte não, que ele vai dizer, a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita, que é aquilo que nós já havíamos comentado. Mas ele diz o seguinte, pronto, é aqui no item 17, ele diz, sede indulgentes para que Deus também seja indulgente contigo. Ele diz... Quando nós dizemos, por exemplo, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam, ele está dizendo que nós também temos a todo momento dificuldades dificuldades de não errar e precisamos do perdão e da indulgência de Deus a todo momento. E ele diz, quando nós dizemos isso, perdoa, ó Pai, assim como eu perdoo as pessoas, ele diz, isso não é só uma letra admirável. Nós temos que ter o compromisso de agir conforme aquela orientação. E aí ele diz o seguinte, que pedis ao Senhor em lhe solicitando para vós o perdão, se tu não ages da mesma forma para com o outro? Porque nós estamos a todo momento a errar por conta da nossa imperfeição. Aí ele diz, esquecimento que vos... ele diz assim, Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, porque nós estamos pedindo. Ele pode nos perdoar e não nos punir, mas ele não vai nos recompensar pelo bem que deixamos de fazer ou pelo mal que fizemos. Em algum momento nós vamos precisar resgatar isso. Ele nos perdoa, sim, porque ele conhece a nossa pequenez, mas ele também espera que nós façamos o mesmo. É a lei de causa e efeito. O que tu fizeres para com o outro, tu receberás. Se eu não sou indulgente, se eu não perdoo, se eu não consigo esquecer as faltas do outro, como é que eu quero que Deus faça o mesmo comigo? Que é justamente o que a Fê colocou, né? A Bruna coloca, tudo tem que ser passado pelo crivo da razão, avaliar os defeitos das pessoas para que se veja se deve ou não ser divulgado, pois não podemos fechar os olhos para a maldade. Exatamente, que é o que ele diz aqui, a caridade bem compreendida, essa reflexão com bom senso, com critério, com o crivo da razão é necessário. E ele diz aqui, tem uma outra perguntinha também muito interessante, que ele diz o seguinte, ninguém é perfeito. Sendo assim, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo. Já ele quer dizer o seguinte, ninguém é perfeito, certo? Então, se ninguém é perfeito, ninguém pode repreender o outro, porque ninguém tem autoridade moral, ninguém tem perfeição para recriminar o outro. Só quem tem autoridade moral, quem não comete aquela mesma atitude, teria condições de repreender. E aí ele vai nos dizer também um pouco dentro daquilo que a Bruna nos falou. Ele diz, não é exatamente assim, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, ou seja, ele quer dizer, é claro que eu vou precisar em algum momento repreender, tanto para que eu trabalhe pelo progresso da humanidade, como daqueles que estão sob a minha tutela direta, como, por exemplo, os nossos filhos. Então, claro que eu preciso ver a atitude equivocada, é claro que eu preciso, naquele momento, orientar, repreender, porque faz parte da minha função, da minha responsabilidade de mãe e de pai. Mas ele diz aqui, mas fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Nós, muitas vezes, comentamos alguma coisa em relação ao próximo, não objetivando ajudar, não objetivando ser útil, mas objetivando denegrir, com maledicência mesmo, a conduta ou, digamos assim, a atitude daquela pessoa, apequenando-a diante do meio, diante das pessoas que ao nosso lado estão. Então, precisamos refletir sobre o que nos move, qual é a intenção, ok? Então, ele diz aqui,
Neste último caso, quando nós fazemos isso para denegrir, a censura é maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. Ou seja, eu posso ter que repreender, sim, faz parte do dever de auxiliar no progresso da humanidade e também das pessoas que estão sob a minha tutela, mas é um ato de caridade que deve ser feito com todas as reservas possíveis, ou seja, tentar poupar a criatura, objeto do erro, o mais possível. Tá? Então, não agir com ele como eu não gostaria que agisse comigo. Se eu erro, eu não preciso da indulgência, eu não quero que me ajudem, que me orientem, eu não quero que espalhem o meu erro para todo mundo, mas eu quero que me ajudem a melhorar, a crescer e evoluir. Então, se ele precisa ser divulgado, repreendido, de forma o mais reservada possível, dentro da situação e da condição que se encontre cada um. E por isso é que ele diz: a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. Quer dizer o seguinte, a mesma censura, crítica que eu eventualmente faça no outro, eu tenho que olhar para mim e dizer, será que eu também não mereço esta censura? Será que eu também não cometo atitudes equivalentes? Será que eu tenho autoridade moral suficiente para estar repreendendo esta pessoa? Então, é o olhar o outro, mas olhar sempre a si mesmo. E ele diz aqui também, dentro deste capítulo da indulgência, sede severos convosco, indulgentes para com o outro, mas contigo severo. Por quê? Porque eu preciso me examinar, eu preciso me analisar, eu preciso fazer uma reflexão sobre mim mesma, sobre as minhas posturas, pensamentos e atitudes, para que eu possa me melhorar, para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir. Ok? Então, ele vem justamente nos dando essas informações. Aqui a Soraya diz, procurar não estar falando mal dos outros e procurar orientar sempre. Muito bem, exatamente isso. Quando as pessoas estiverem comentando de alguém, fazendo comentários negativos, procuremos, se eu não consigo encontrar uma palavra, uma virtude para ressaltar positivamente, silencia e mudemos de assunto. Mas nós não podemos dar, digamos assim, continuidade a esse tipo de conversa que não é construtiva, nem para nós, nem para o outro. Isso traz energias negativas, isso aproxima de nós espíritos numa condição vibratória negativa e nós estamos atraindo tudo aquilo para nós mesmos, tá? Olha aqui a Fabiane falando exatamente isso. Os espíritos inferiores podem nos incutir a isso. Exatamente. Então, quando nós estivermos comentando algo, lembremos, nós nunca estamos sozinhos. Nós aqui, nesse exato momento, vocês acham que nós estamos só nós? Ou vocês não acham que nós não estamos repletos de espíritos desencarnados ouvindo esse estudo conosco? Ah, sim, com certeza aqui na minha casa tem inúmeros e junto à casa de cada um de vocês também. Tá? Porque a espiritualidade, ela aproveita esses momentos de estudo para esclarecer muitos espíritos que se encontram aqui presos à matéria e que precisam desse esclarecimento também para se libertarem, para crescerem, para evoluírem. Então, nós nunca estaremos sozinhos, eu digo, sem a presença de espíritos. Tudo depende da nossa sintonia. Se eu estou fazendo coisa construtiva, se eu estou orientando, se eu estou utilizando o meu tempo, as minhas palavras, o meu pensamento para agregar, eu tenho uma companhia espiritual boa. Mas se eu entro na maledicência, eu estou atraindo espíritos negativos. Aí depois nós entramos em desequilíbrio, dores, tristeza, melancolia, depressão e não sabemos e não percebemos que as nossas atitudes nos levam a isso. Porque nos falta o quê? Orai e vigiai. Se nós estivermos sempre em conexão com a espiritualidade amiga, com o nosso amigo anjo da guarda e vigiando os nossos pensamentos, atitudes e palavras, nós não caímos nessas ciladas, ok? Criadas por nós mesmos. A Sueli agradece pela resposta. Imagina, querida, eu que agradeço pelo seu comentário. O escândalo é necessário, diz o Raul, mas ai daquele que o fizer. Exatamente. Como podemos praticar melhor a indulgência no nosso dia a dia, principalmente dentro do nosso lar, onde encontra a maior dificuldade? Ele diz o seguinte, como nós podemos fazer para aplicarmos a indulgência? Primeiro, refletindo, ponderando,
sobre a atitude do outro, sobre a limitação do outro, sobre a condição evolutiva do outro ainda, e orientando. Mas mais do que orientar, Raul, com palavras, é orientar com exemplos. Então, para mim, eu acho assim, um dos melhores remédios para os problemas que nós vivenciamos, principalmente dentro do nosso lar, é o Evangelho no lar. Eu não canso de repetir e não canso de orientar. A aplicação do Evangelho no lar é um excelente remédio. O Evangelho no lar se realiza uma vez por semana, mas em determinadas situações onde nós estamos mais frágeis, onde os problemas se avolumam, onde alguém da nossa família está mais fragilizado e, portanto, sendo mais influenciado pela espiritualidade inferior, Evangelho no lar diariamente, todo dia. Porque é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias para que nós possamos conseguir aplicá-lo também. Porque o Evangelho, Raul, não é para ser aplicado aos outros, é para ser aplicado a nós mesmos. Nós queremos que o outro melhore, mas será que eu estou melhorando? Então, quanto mais Evangelho, mais orando eu estou, mais em conexão com a espiritualidade eu estou e mais eu consigo aplicar na prática. Porque nós temos a teoria, olha, todos nós aqui estamos comentando, vocês estão fazendo as observações certíssimas, nós estamos lendo o Evangelho, mas ainda não conseguimos aplicar. Por quê? Porque ele ainda está aqui, ele ainda não está no nosso coração. E para isso, como é que ele sai daqui e vem para cá? Com o orar e vigiai e com a prática. Eu preciso a todo momento começar a refletir antes de agir. Antes de eu criticar, eu digo, epa, deixa eu pensar, tomar as atitudes com calma. O que eu aprendi hoje no Evangelho? E nisso eu vou pouco a pouco colocando em prática aquilo que eu aprendo. E uma outra dica, além do Evangelho no lar, é toda noite, Raul, todo dia na realidade, precisa ser de manhã, de tarde, de noite, pode ser em qualquer hora, não só à noite. Eu me perguntar, analisar as minhas atitudes diárias e perguntar. Por isso que normalmente nós fazemos isso à noite, porque passou o dia, nós temos condições de saber se, durante o dia de hoje, será que eu agi para com o outro como eu gostaria que tivessem agido comigo? Teve alguma atitude minha, alguma palavra, algum pensamento que não foi apropriado, que se tivessem dito ou pensado a meu respeito eu não ficaria feliz? Será que eu aproveitei todas as oportunidades para fazer o bem? Todas as situações que me apresentaram, eu agi com indulgência? Onde eu não fui tão feliz? Onde eu fui bem? E se alguma situação, Raul, nós ficarmos em dúvidas, do tipo, será que eu agi certo ou errado diante dessa situação? Nós nos perguntarmos, se Jesus estivesse nessa mesma situação que eu estive, como ele agiria? Ele agiria como eu agi ou ele teria tido uma outra postura? E dependendo da resposta, nós saberemos se nós agimos certo ou errado. Então, essa reflexão, essa análise nos ajuda a sabermos se nós estamos praticando a indulgência e o Evangelho. Então, quando nós praticarmos, seguramente nós somos exemplos para os outros e fica mais fácil os outros também fazerem. Não exigindo do outro, mas nós fazendo. Ok, Raul? Gustavo, tem a passagem na Bíblia que diz que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Exatamente, faz parte, Gustavo, inclusive, deste capítulo também. Bem-aventurados os misericordiosos. Nós já estudamos esse item mais anteriormente, tá? Justamente falando sobre a questão de quem de nós pode, na realidade, repreender se todos nós somos culpados ainda. Qual o tema de hoje? Indulgência, Bia. Indulgência, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? A Rafa já respondeu aqui. Corrigir pessoalmente e elogiar em público, se for o caso. Sim, muito bom, Vinícius. O elogiar em público é destacar algo de bom que aquela pessoa tem. E se eu tiver oportunidade, se eu tiver, digamos assim, afinidade, amizade com aquela pessoa, eu posso, sim, em privado, trazer alguma orientação, mas com o objetivo de agregar, com o objetivo útil de ajudar, de construir, e não de realmente de condenar, de julgar, ou de com rigor, reprimir aquela pessoa, tá? Mas de ajudar sem sombra de dúvida. Aqui colocando as famosas más conversações, exatamente. A Dayana, eu sou muito severa comigo, mas acabo cobrando que meu próximo também se melhore.
mas percebi que às vezes, querendo ajudar, eu acabo não deixando o outro seguir por si próprio. Dayana, e nós fazemos isso sim. Mas sabe uma coisa que ajuda também nós a compreendermos, a exigir menos do outro e mais de nós? Porque veja, o fato de nós estarmos convivendo com aquela pessoa não significa, isso não significa em hipótese nenhuma que nós tenhamos a mesma idade espiritual. O que eu quero dizer com isso, Dayana? É muito provável que você seja um espírito que foi criado há mais tempo do que aquele outro que está ao teu lado. E que, portanto, se você é um espírito mais antigo, você já teve mais experiências. Você já viveu mais. Você já adquiriu mais aptidões. Você já teve oportunidade de se melhorar mais por conta do conhecimento que você já teve. Diferentemente dele, que é um espírito mais novo, mais jovem. Então não passou pelas mesmas experiências e ainda não adquiriu todo o conhecimento que você já adquiriu. Então o fato de nós estarmos convivendo com as pessoas não significa que todos nós temos a mesma idade espiritual e, portanto, o mesmo grau evolutivo, as mesmas experiências vividas. Por isso que é bom você olhar o outro e verificar se o conhecimento que ele tem, as limitações que ele tem, já permitem que ele haja como nós agimos. Que ele melhore na mesma rapidez, na mesma velocidade que eu já posso me melhorar. Será que ele já tem o conhecimento que eu tenho, por exemplo, da doutrina ou de outras religiões? Tudo isso interfere na atitude, no proceder do outro. Então, querer muitas vezes que ele dê mais, sem que ele possa, sem que ele esteja em condições de dar mais, não é certo. É agir com falta de caridade. Lembremos, muitas vezes, as pessoas estão dando o melhor que elas podem, na condição que elas se encontram e no nível evolutivo que elas estão. Não é o melhor que eu gostaria, Dayana, percebe? Mas é o melhor que eles podem dar neste momento. Agora, diferentemente de mim, eu tenho mais conhecimento, logo, eu tenho mais responsabilidade de exemplificar, de fazer aquilo que eu quero, certo? Então, com esse olhar caridoso para com as limitações do outro, para com a pequenez do outro, nos ajuda a sermos indulgentes, tá bom? A Angélica coloca: o meu companheiro erra muito com meu filho, provocando. E meu filho acaba sendo mal educado, porque ele pede toda hora para que ele pare com as brincadeiras bobas. Mas ele não para e eu tento fazer com que se entendam. Minha sugestão, Angélica: evangelho no lar. Brincadeiras podem ser feitas sim, mas brincadeiras construtivas, não brincadeiras que de alguma forma o outro se ofende. Se o outro se ofende, não são brincadeiras tão boas assim, tá? Então minha sugestão é orar com eles, fazer o evangelho com eles, convidar que eles façam o evangelho, porque, meus amores, isso aqui orienta demais, é um bálsamo para cada um de nós. É impossível nós não lermos o evangelho e não começarmos a refletir sobre as nossas atitudes, palavras, brincadeiras, condutas. Então, convide-os para fazer o evangelho no lar. E assim, pouco a pouco, você vai perceber que, naturalmente, o seu companheiro vai começar a mudar de postura e as brincadeiras dele vão se tornar mais leves, tá bom? A Dayana coloca: preciso modificar isso em mim também. Todos nós, minha querida, todos nós ainda precisamos, tá? Mas é um trabalho diário. O importante é nós termos essa consciência. O importante é nós não nos ludibriarmos que nós somos isentos de defeitos. E não apenas eu saber que eu tenho defeitos, mas eu saber quais são, ok? Uma coisa é eu dizer: eu sou imperfeita, ok. Evelyn, qual é a sua imperfeição? Aí eu, preciso pensar. Então pense. Sou imperfeita, somos imperfeitos, mas quais são os meus maiores defeitos, as minhas maiores fraquezas? O que eu preciso realmente me trabalhar? Por isso, a reflexão diária, porque aí eu vou saber exatamente onde eu tenho que me trabalhar. Se eu não sei a minha dificuldade, como é que eu posso começar a trabalhar e a me melhorar? Só posso melhorar aquilo que eu sei que eu preciso melhorar. A Miriam coloca: pessoas que usam drogas, têm vícios, atraem espíritos do mal. Eu não diria espíritos do mal, eu diria espíritos viciosos
assim como eles. Muitos espíritos se encontram na espiritualidade com os mesmos vícios que tinham quando estavam encarnados e procuram outros encarnados viciosos também, para que eles possam, num processo de vampirização, que é a absorção das energias vitais do encarnado, saciarem o seu vício. Então, vício do que for, álcool, sexo, drogas. Eu sou influenciada, eu sou vampirizada por espíritos também viciados em drogas, em sexos, em álcool, e que não conseguem, digamos assim, se saciarem disso no plano espiritual e se aproximam de espíritos encarnados naquela condição e que fazem uso desses vícios, dessas drogas, para eles se alimentarem, para eles saciarem o seu desejo, tá? Então, não diria espíritos do mal, espíritos também viciosos, necessitados do nosso amor e também do nosso entendimento e compreensão. São também espíritos que precisam de Deus em suas vidas, ok? Perdão, tudo que nós precisávamos ouvir, obrigada, todos nós precisamos ouvir sim, praticar a caridade, começando por nós, exatamente. Eu li na internet, em site espírita, sobre fazer o evangelho, citou 2 livros para consulta e depois fazer a leitura do evangelho, mas não sei bem como fazer, e é possível fazer no seu local de trabalho. Sim, Lícia, tá? Vejam, fazer o evangelho no lar, tem um vídeo meu explicando o que é o Evangelho e exatamente como fazer o Evangelho no lar. Tá lá na playlist Perguntas e Respostas. É o último vídeo que eu postei na playlist Perguntas e Respostas. É justamente explicando. Se tu não achares, Lícia, me avisa no privado que eu te encaminho o link no meu privado. Você pode, lá eu vou explicar, você pode ter um livro de mensagem, tipo Pão Nosso, pode ser Boa Nova também, um livro de mensagens mais curtas, tá? E depois você faz a leitura do Evangelho, como nós estamos fazendo. Mas não é 1 hora. Dura em torno de 15, 20, 30 minutos no máximo, dependendo de quantidade de pessoas e de leituras que você faça, tá bom? Mas lá nesse vídeo eu explico direitinho como fazer o Evangelho no lar, tá bom? Então as pessoas que quiserem, que ainda não fazem, por favor, vejam esse vídeo e comecem a implantar o Evangelho no lar hoje, o mais rápido possível. Isso que nós estamos fazendo não é Evangelho no lar. Nós estamos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É 1 hora de estudo. O Evangelho no lar é diferente, ele é mais curto, ele tem um outro enfoque. Nós fazemos preces pelas pessoas do lar, pelos nossos familiares. Então, não é a mesma coisa, ok? Então, o ideal é que você possa fazer o estudo aqui conosco, mas façam o Evangelho no lar também, tá bom? Ok, Lícia? Então, vamos lá, vamos continuar. O evangelho deve ser feito em voz alta? Sim, porque tem espíritos ali ainda imperfeitos, necessitando de ouvir o evangelho, e nem todos eles têm a capacidade de telepatia, de ouvir os nossos pensamentos. Então, nós precisamos fazer o evangelho, sim, em voz alta, para que eles possam também ouvir, ok? Então, a Angélica diz, com certeza vai atrair espírito de acordo com o seu padrão vibratório. Com certeza, nós vamos atrair espíritos sempre conforme o nosso padrão vibratório, ok? Meus amores, vamos voltar um pouquinho aqui sobre o nosso estudo. Aqui a Angélica coloca, meu marido critica a todos, eu sempre sofro, porque eu vejo os 2 lados de cada um. E sofro, claro, imagino. Evangelho no lar, Angélica, evangelho no lar, ok? Aqui a Dayana agradecendo aqui pelas orientações, tá bom? Ok, minha querida, eu precisava ouvir isso para não ficar triste, porque o outro não consegue me acompanhar nos mesmos conhecimentos, porque eu me sentia responsável em ajudar. Somos responsáveis em ajudar, mas também a compreender o tempo de cada um, ok? A Dani, minha família toda é um falando do outro. Criticam uns aos outros, se vangloriam. Difícil ser indulgente. Seja você. Dani, seja você. Mais uma vez, evangelho é para nós, não para o outro. Se o outro critica, cale. Se o outro critica, faça um comentário positivo. Se o outro critica, mude de assunto. Sejamos nós indulgentes, não o outro. Tá bom? Vamos então voltar aqui um pouquinho para nós finalizarmos o nosso estudo. Já falamos várias coisas, tá? Então ele diz aqui, ele diz uma coisa importantíssima também. Ele diz, quando nós perdoarmos os nossos irmãos, que nós tentarmos sermos indulgentes para com ele diz,
Não apenas procurar esquecer as faltas, procurar não ver os defeitos, mas ele diz, levai-lhes o amor ao mesmo tempo que levas o perdão. Fazei por eles o que pedirias ao vosso Pai Celeste fazer por vós. Significa o que, meus amores? Orar pelaquela pessoa. Nós, ao sermos indulgentes, procurando não ver os defeitos, a dificuldade de divulgar, nós podemos ajudar. Se nós não podemos ajudar diretamente, conversando, orientando, dando exemplos, auxiliemos através da prece, para que nós possamos, com a prece, elevar, direcionar àquela pessoa bons fluidos, boas vibrações. E seguramente aqueles fluidos e aquelas vibrações vão tocá-lo e vão auxiliá-lo nesse processo de mudança, que é individual. Nós já sabemos que é individual, mas nós podemos ajudar, não com críticas, mas com orações e com preces. Então é o que o Evangelho diz, levai-lhes o amor ao mesmo tempo em que levas o perdão, ok? Vamos ver aqui, a GSM coloca, tento disseminar o Evangelho no lar com a minha família, mas não aceitam, tem preconceitos em relação ao espiritismo, então faço sozinha. GSM, sabe o que você pode fazer, minha querida? Faça o Evangelho com a Bíblia. Faça o Evangelho com o Corão, faça o Evangelho com o livro, digamos assim, que eles se sentem melhores. Não pense que precisa ser necessariamente com o Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha certeza que a espiritualidade amiga vai estar no seu lar e vai ajudar a cada um de vocês, mesmo que você faça com outras orientações, eu digo assim, embasado em outros evangelhos, porque todos nos levam ao Pai. Então, se eles forem católicos, use a Bíblia. Faça a abertura de uma passagem da Bíblia, uma leitura, tem sempre um fim, um fundo de mensagem construtivo. E a espiritualidade vai ajudar vocês do mesmo modo. Eu tenho uma amiga que disse, Evelyn, eu não tenho o Evangelho aqui, eu só tenho a Bíblia. Eu posso fazer? Eu disse, claro que pode. E impressionante que da mesma forma como nós abrimos o Evangelho e abre em situações importantes, ela abriu a Bíblia e caía sempre uma mensagem apropriada para a situação e para o dia que ela precisava. Então faça com a Bíblia, ok? A Miriam, qual a visão do Espiritismo em relação aos homossexuais e transexuais? Infelizmente, vejo muita falta de amor e de respeito em relação às diferenças e muitas religiões incitando o ódio. Exatamente, o Espiritismo incita o amor. Nós somos todos diferentes, Miriam, e nem por isso somos melhores ou piores do que os outros. Então precisamos amar e não criticar, precisamos amar e não diferenciar, precisamos amar, agregar e não afastar as pessoas de nós. Homossexuais, transexuais são experiências pelas quais o espírito passa para também evoluir. Assim como eu posso nascer homem, assim como eu posso nascer mulher, assim como eu posso nascer negra, assim como eu posso nascer branca, assim como eu posso nascer pobre, assim como eu posso nascer rica, ok? Tudo são experiências, situações, personagens que eu preciso vivenciar para agregar valores, para aprender, para evoluir. Então, a doutrina espírita nos fala, amemos e não discriminemos, tá bom? Dani, mas é errado quando você vê alguém falando da vida do outro, dos defeitos do outro, e falar do defeito de quem está falando, para ela se enxergar que também não é perfeito? Dani, tudo é a forma como nós falamos. Eu posso dizer o seguinte, quando eu vejo alguém falar do outro, posso dizer, puxa, mas todos nós ainda temos imperfeições, todos nós ainda estamos aqui para crescer e para evoluir. Nós ainda não temos condições de fazermos tudo o que nós gostaríamos. Você dá sempre o seu exemplo, nunca do outro. Ah, mas você faz isso, você faz aquilo. Dê o seu exemplo. Diga assim, eu mesma, que já quero tanto ser uma pessoa melhor, que já sei tantas coisas, ainda erro, ainda me equivoco. Isso não faz de mim nem melhor nem pior, ainda faz de mim mais frágil do que perversa. Mas eu estou tentando. E assim como eu, outras pessoas também. Então, o ideal é que a gente possa também ter cuidado, relevar, ter compreensão. Então, dê sempre o seu exemplo e não o do outro. E aí mude de assunto, tá bom? E deixe que as pessoas, pouco a pouco, também tenham essa percepção e possam evoluir no seu tempo, tá bom? Fê, isso aí, deve tocar no coração de todos, exatamente.
Meus amores, então, voltando aqui para o nosso livro, tá? Então, o que ele diz aqui, mais uma vez, como eu já tinha colocado? Diz o Evangelho: caros amigos, sede severos para convosco, mas indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes mais tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. E é por isso que nós precisamos olhar a trave nos nossos olhos e evitar de ficar vendo sempre o argueiro nos olhos do outro. E ele diz o seguinte ainda, olha, quando ele diz aqui: todo homem bastante orgulhoso para se crer superior, que é o orgulho que não nos deixa ver as coisas boas e só os defeitos do outro, ele diz: todo homem bastante orgulhoso para se crer superior, em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpável. E Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Então, quando ele diz, quando eu vejo apenas superficialmente, significa que eu reconheço também as dificuldades do outro, os erros dele, mas eu tenho que utilizar aquilo para o meu próprio crescimento. Então, é o que ele diz. Por que é importante em algumas situações eu ver superficialmente? Porque eu vou utilizar aquilo como aprendizado. Puxa, eu quero ser diferente, eu não gostaria de agir da mesma forma. Então, eu ver o defeito do outro para servir para o meu aperfeiçoamento. Percebe? Então, é importante também, em determinadas situações, eu ter essa noção, mas para que eu possa me trabalhar e não agir igual. E não para que eu possa criticar o outro ou denegrir o outro. Tá bom? E aí ele vai dizendo, e lembrar sempre que todas as pessoas, por mais que seja um abismo de corrupção, como ele coloca aqui, o coração humano ainda é um abismo de corrupção. Mas ele diz, mesmo um abismo de corrupção, existe sempre, mesmo que oculto, um germe de alguns bons sentimentos, uma centelha vivaz da essência espiritual, ou seja, algo de bom. Então, que nós procuremos ver o que a pessoa tem de bom. Porque se eu me focar só nos defeitos do outro, eu não vou conseguir conviver com ninguém, tá? Então, é ver também o que a pessoa tem de bom. A Miriam coloca, é normal no início do nosso despertar de consciência sentirmos uma certa tristeza diante do lado obscuro existente em nós e nos outros. Tenho a impressão de que a luz também traz as sombras. Entendi o teu questionamento, Miriam. Na realidade é que quando nós despertamos, que nós percebemos o quão imperfeitos nós somos e que nós percebemos o quão longe nós estamos da luz, isso nos traz uma certa melancolia, uma tristeza, porque nós percebemos que nós ainda temos muito a caminhar. Na realidade, é o cair da consciência. E esse cair da consciência é doloroso. Quando você diz aí que traz uma certa tristeza, traz. É dor, é doloroso nós percebermos que ainda somos sombras. E que nós queremos, e ser luz, nós queremos, claro, sermos como Jesus, que é um espírito perfeito. É normal, esse despertar de consciência é sempre doloroso para quem está encarnado e para quem está desencarnado também. Mas na sequência, Miriam, vem a força de vontade, vem, ok, sou triste ainda, sou imperfeita, cheia de sombras, mas a minha destinação qual é, Miriam? Ser perfeita e ser feliz. Então isso é um fato, eu vou ser luz. Isso não tem para onde correr, é uma das únicas certezas que nós temos, é de que seremos luz. Então, se eu serei luz, eu tenho que começar a trabalhar, buscar essa luz que eu tanto almejo e deixar a minha sombra de lado. Mas esse despertar, ele é sempre doloroso, aqui e lá no plano espiritual também, tá bom? Tem algum livro de aprendizado que fale mais a respeito da indulgência? Gostaria de ler muito a respeito do assunto. Dayana, todo esse capítulo aqui, você pode procurar as obras da Joana de Ângeles, elas sempre levam para esse lado de consciência, de reflexão. É a série psicológica da Joana, ela é maravilhosa, não só em relação à indulgência, mas em relação a esses males, esses sentimentos que convivem conosco diariamente. Então, a minha recomendação é ler o capítulo
todo, o capítulo 10 é bem-aventurados os misericordiosos, porque a indulgência não está só nesse item, ele está na realidade em todo o capítulo, é um capítulo grande, é um capítulo extenso, mas é importante e refletir sobre cada um desses pontos, tá bom? Mas a série psicológica da Joana, ela é maravilhosa, são vários livros, tá? Mais de 10 livros, a série psicológica da Joana completa, mas vale a pena também vocês começarem essa leitura, tá? Para esse lado moral é fundamental. GSM coloca, e quando a ficha cai, às vezes é um susto. Nossa, e como é um susto, tá bom? Porque realmente nós percebemos que ainda nossa caminhada é bem longa. Ok? Eu coloquei aqui algumas perguntas. Qual é o benefício para o próximo de nós sermos indulgentes? O benefício é que nós sensibilizamos o coração dele, incentivando-o a se melhorar e a proceder também com indulgência para com os outros. Então, nossa indulgência para com o outro serve de estímulo para que ele se melhore. E o benefício da indulgência para nós, que somos indulgentes, é a conquista do coração do próximo. Porque quando nós somos indulgentes, o outro, na realidade, cria para conosco um sentimento de amor, de fraternidade, de gratidão. E nós nos tornamos mais irmãos e fraternos para com as pessoas. Além da consciência tranquila de nós estarmos praticando a lei de Deus, que Ele tanto nos orientou, nos ensinou e realmente exemplificando o seu evangelho, ok? Além disso, aqui a Rafa colocando maravilhosa mesmo, estou lendo O Espelho da Alma, belíssimo também, né? Então, olha aí, Espelho da Alma é um dos livros da série psicológica da Joana. Então, meus amigos, vocês já estão... e essa série é para nós lermos a vida inteira, tá? Então, é livro de cabeceira, lê e relê, ok? Aí, outra coisa que eu destaquei aqui, que eu queria comentar, eu coloquei, perdoar, porque ser indulgente é também perdoar. Perdoar é suficiente para nos libertar do problema, da dificuldade, daquela mágoa, daquele rancor? Aí ele diz o seguinte, o Evangelho nos diz, não. Perdoar e auxiliar os inimigos através da oração, de pensamentos fraternos e atos que o ajudem a encontrar a felicidade, que é também ser indulgente. Vejam, diante dessas situações, não basta nós perdoarmos e não olharmos o defeito do outro, mas eu preciso realmente, para estar em conformidade com a lei de Deus, procurar ajudá-lo, procurar orar por ele, ter pensamentos salutares, pensamentos positivos e amparar aquele coração para que ele também possa encontrar a felicidade, para que ele também possa mudar de conduta, de atitude e assim como eu já estou tentando ser feliz, que ele também possa ser. Então não é apenas perdoar e ficar aqui na minha condição, digamos assim, cômoda. Não, Jesus e Deus pedem mais, querem mais de nós, querem ação. Caridade é amor em ação. Então, eu preciso ajudar, eu preciso me movimentar, eu preciso também amparar aquele coração ainda sofrido e imperfeito, para que ele também possa crescer e evoluir. A nossa função aqui na Terra é evoluir, mas é também ajudar os retardatários, ampará-los para que eles também evoluam. Não só pensar em mim mesma, ou de forma egoísta. Eu quero evoluir e os outros que evoluam no seu tempo. Claro que eles vão evoluir no seu tempo, mas eu tenho também o dever de ajudá-los. Claro que eles vão evoluir no tempo deles, mas se eles tiverem um amparo, auxílio, os bons exemplos de alguém, isso se torna muito mais fácil. Ok, queridos amigos? Meus amores, nossa live já acabou, na realidade nosso tempo já acabou. Nesse exato momento são já 23 horas, horário de Brasília, 21 horas aqui. Nós realmente não temos mais tempo, tá bom? Mas eu acho que nós tivemos a oportunidade de conversar bastante sobre esse tema. As observações de vocês foram assim fantásticas. Parabéns a todos vocês pela participação, pelos comentários. E eu realmente só tenho a agradecer porque nós crescemos muito com esse estudo. Eu cresço muito com vocês e acredito que essa discussão, essa conversa, todos nós estamos assim realmente agregando muito para os nossos corações, para nos ajudar nessa caminhada. A Miriam coloca, todos os dias tem live, sou nova. Não, meu amor, nós temos segunda e terça. Toda segunda-feira nós temos a live do livro
dos Médiuns. Nós estudamos o Livro dos Médiuns. E toda terça-feira nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, toda segunda e terça-feira temos live às 22 horas, horário de Brasília, e às 20 horas, horário de Manaus, ok? Gratidão também, meus amores. E lembrando, na próxima terça-feira nós vamos começar o capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, ok? Então, aguardo vocês no nosso próximo estudo da semana que vem. O Glauber falando, você é 10, parabéns e obrigado. Vocês são 10 também, parabéns e obrigada. Meus amores, vamos fazer a nossa prece então para nós finalizarmos o nosso estudo? Vamos lá? Fechando os nossos olhos, então, com muita alegria em nossos corações por esse estudo maravilhoso. Como é bom, mestre querido, termos a oportunidade de refletir sobre as tuas orientações, porque elas são bálsamos em nossas vidas, elas são tesouros preciosos que nos auxiliam no crescimento e no aprimoramento que tanto necessitamos para realmente aplicarmos a tua lei de amor, de justiça, de caridade para com todas as pessoas. Então, gratidão, mestre querido, a espiritualidade amiga que se fez presente conosco nesse momento e que possamos continuar sempre juntos, caminhando e progredindo sempre. Que tu nos envolva, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Tchau, meus amores, um grande beijo e até semana que vem.